que eu quero apresentar agora para a gente poder bater um papo sobre este assunto, a rapidez do tempo, né? E se isso tem a ver com Deus, com a Bíblia. Então, quem vai responder isso é o nosso querido convidado, pastor Sérgio Monarca, que é pastor e secretário executivo da Igreja Bíblica Missionária Cristã em Arujá. Ele é advogado e bacharel em teologia. Também temos a nossa efetiva aqui, Leide Rose, que é idealizadora e coordenadora de eventos sociais e projetos sociais e militante política também. Né? Na política passada, ela se candidatou a vereadora, mas não obteve a cadeira. Nós temos também nosso querido Jair Mantovani, que é formado em Química, é pós-graduado em Gestão Ambiental e funcionário público da Câmara Municipal de Arujá. Tá bem, né, esse povo aí? Né? Tá bonito. Tá muito bem, graças a Deus. Bom, então nós vamos lá. E eu queria fazer, então, já a primeira pergunta para o nosso querido pastor Sérgio Monarca. Existe esse fenômeno que os cientistas descobriram? Existe alguma semelhança ou realidade com a Bíblia? Gil, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto, que não é um assunto breve, é um assunto complexo, extenso e que nos faz pensar, né? Porque essa indagação dos astrofísicos, dos cientistas atuais, ele está relacionado ao movimento de rotação. E o nosso planeta, ele não tem somente um movimento de rotação e translação. Ele tem um movimento chamado precessão do equinócio, de nutação e de oscilação de Chandra, que são movimentos relacionados ao eixo da Terra, à vibração, né, dos polos, enfim. Sobre essa indagação dos astrofísicos, eu, que não sou astrofísico e nem cientista, penso que uma das possibilidades seria a questão exatamente relacionada a esses movimentos, né, que eu acabei de citar, que pode estar influenciando naquele tempo natural que a Terra tem de movimento em torno do seu eixo. Obviamente que eles vão destrinchar isso com mais vagar, né, com mais detalhamento dentro da sua ciência, para elucidar o que pode estar acontecendo. Isso referente ao planeta Terra. A respeito de fenômenos bíblicos relacionados ao planeta, a gente nota o seguinte: o texto bíblico em Gênesis, logo no início, no capítulo, mais precisamente no capítulo 1, versículo 14, ele fala sobre a criação de Deus, referente aos luzeiros, né, aos astros do céu, e estes serviriam para sinais dos tempos, né? Sinais para marcar estações e tudo mais. Isso, logo no início do texto da Palavra de Deus, nos fala sobre a determinação de Deus para que os luzeiros dos céus, então, indicassem tempos e sinais, porque isso tudo serviria de auxílio para a sua criação, sua obra-prima, que seria o homem, né? E isso está relacionado à Terra. Então, nós sabemos que, por exemplo, a Lua interfere nas marés, né? Interfere até na agricultura. Nós sabemos que o Sol é fundamental
para a agricultura e para a vida na Terra. Sem o Sol, a vida não existiria. Então, o próprio Deus, na sua palavra, ele providenciou a sua criação de forma que ficasse harmônica a vida na Terra. E não somente dos seres humanos, mas de tudo aquilo que existe. Então, isso está... essa ação dos astros, sobre o nosso planeta, ela está intimamente ligada com o propósito de Deus de manutenção da criação. Isso a gente vê logo no livro do Gênesis. Essas mutações que o senhor acabou de comentar, Gil, sobre essa diferença de segundo, né, da rotação da Terra, isso é algo a ser estudado, e a Bíblia mesmo, ela não traz especificamente que haja um link direto com essa mudança, mas em virtude de todas as mudanças climáticas, em virtude de tudo que tem acontecido desde que a Terra foi criada, eu acredito, né, que possa haver uma relação direta ou indireta com essa questão do clima, né? Com essa questão do clima que afeta diretamente todo o planeta. E isso pode ser que seja um assunto discutido, né? Discutido entre os cientistas para tentar elucidar o porquê dessa redução, né, na rotação da Terra. Mas, por exemplo, curiosamente, o texto bíblico, por exemplo, nos fala de alguns acontecimentos que influenciaram na mudança nessa rotação da Terra. Exatamente. Rotação da Terra, do tempo, né? Rotação. E, por exemplo, no livro de Josué. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13 e 14, ela nos narra um acontecimento sobrenatural de Deus, porque o Josué foi o sucessor de Moisés, e numa das batalhas de Josué, em que ele estava protegendo uma cidade, e estava mais precisamente em Ascalon, né? Ele pediu a Deus que isso, na tradução das Escrituras, que parasse o sol, ou seja, que parasse, né, na verdade, para a nossa linguagem hoje, seria o movimento de rotação da Terra, para que ele pudesse vencer aquele exército. Então, está escrito lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13 e 14, que houve uma parada de um dia, e eles acabaram vencendo. Então, isso está constatado, né? Josué viveu aproximadamente a 1.300 anos antes de Cristo. Então, isso é um testemunho de uma ação divina em atenção à oração de um homem, de um hebreu, para que eles vencessem o exército que eles estavam pelejando. Isso é um detalhe, né? Porque se a gente pensar que o sol parou, ou seja, que ele não se pôs, então isso já tem-se uma diferença de um dia nessa cronologia, né, de tempo da história. Uma outra referência que nós encontramos nas Escrituras, também que diz respeito a esse tempo, né, relacionado ao dia, porque o calendário judeu é um calendário lunisolar, né? Eles utilizam tanto o sol como a lua para especificar o tempo, né, no seu calendário. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 10 e 11, nós vemos também que na ação de Deus para a cura de um rei chamado Ezequias, foi pedido um sinal de que realmente fosse feito, né, que isso seria feito, a restauração do rei fosse feito, e esse sinal foi o pedido do rei para que o relógio, um relógio de Acácio, chamado relógio solar, na verdade era uma escada, né, em que se projetava a luz do sol.
era uma escada que projetava a luz do Sol, e eles, então, por meio daqueles degraus, eles diferenciavam as horas do dia. Que retrocedesse 10 graus. Ou seja, só seria... Adiantar seria fácil, né? Porque seria o curso normal do relógio, ou desses degraus. À medida que o Sol batia, então a sombra ia projetando nos degraus. Mas atrasar, então, se pressupõe que essa ação também sobrenatural que a Bíblia descreve, houve uma influência nessa rotação, nesse tempo de contagem dos dias na Terra também. Então, são textos... Oi? Existe a preocupação, inclusive, de muitas pessoas, agora, né? Porque está correndo o tempo, está tudo muito apressado, a coisa está... O dia está acabando rápido, entendeu? E muita gente está preocupada com isso daí, né? Então, tem a ver com essas passagens bíblicas? Não, esses textos que eu citei, Gil, são textos para que nós entendamos que há um acontecimento em que mexe diretamente com esse movimento de rotação da Terra, mas isso por uma intervenção divina. Agora, a questão do tempo passar muito rápido, nós podemos levar em consideração algumas questões. Por exemplo, a questão da dinâmica da vida social atualmente. A gente percebe que... Você fala sobre isso, eu queria ver com o Mantovani se ele tem alguma pergunta a fazer. Ô Gil, eu estou ouvindo o pastor falando como um cientista aí, viu? Com conhecimento da Bíblia. Né? E eu vejo assim que a gente realmente tem... Eu visto pela minha própria vida, eu entro aqui 8 horas da manhã, quando eu vejo é meio-dia. Eu entro 1h30, quando eu volto é 5 horas da tarde, estou indo embora. E todos os dias eu tenho falado isso à minha esposa, como os dias têm passado rápido. Eu não sei se é a idade que vai chegando e nós vamos se aproximando mais do fim, mas eu também tenho percebido que o meu dia tem sido muito rápido. E como eu sou químico também, pós-graduado em ciência ecológica do mundo, eu vejo um mundo de muitas diversidades. E hoje a gente tem visto as geleiras derretendo. E a Terra está no eixo como um peão. E quando as geleiras estão derretendo, o que acontece quando você fica mais leve? Você consegue andar mais rápido e a sua velocidade fica mais rápida. Assim é a Terra. A Terra está sobre um eixo, como o pastor mesmo disse, quando Josué orou, o Sol parou, e saiu 1 grau fora do eixo. Então, a Terra ela não gira no eixo central correto, ela está meio assim. Então, quando as calotas, que nós chamamos de calotas... Você quer dizer que desde aquele tempo lá que o Sol parou, ela está inclinada, é isso? Ela está inclinada, e a Bíblia diz que ela saiu fora do eixo 1 grau. É isso mesmo? Pastor? Sim, pastor. Sim, na verdade... Então, e nós temos, como o pastor mesmo disse, é muito difícil responder uma coisa dessa, porque a Terra hoje está passando por um cataclisma. O que é isso? Poluição, camada de ozônio, pressão sobre calor. E o que acontece? Quando as geleiras estão derretendo, o que está acontecendo? A Terra, ela consegue girar mais rápida, porque ela não tem um peso sobre em cima e nem no eixo. Então, ela começa a girar mais rápido. Mas, Mantovani, como que você pode me dizer isso? Eu não estou afirmando. Mas quando Josué orou, tá? Que quando veio aí um maremoto no Fukushima, a Terra também teve um grau diferente. A Terra, ela balançou no maremoto que teve em Fukushima. Então, nós vemos que após isso aí, veio tendo muitas dificuldades. A Terra, Deus, ele sabe como criador o que ele fez e o que o homem está destruindo. É nós que estamos destruindo, é nós que estamos aumentando a velocidade. Você culpa ao homem, a população da Terra que está provocando isso? Eu culpo o homem. É o homem.
A natureza está sendo... O que eu tenho para perguntar, Rose? Ou para dar uma opinião? Vamos Na lá. realidade, eu falei que o pastor Mantovani, o pastor Monarca ia ser o Cristo, mas eu acho que o Cristo vai ser você, né? Sabe, eu parando, analisando tudo que... Ouvindo, né? Tudo que foi falado pelo pastor, pelo Mantovani. Muito interessante, é um tema que faz a gente parar e refletir além do que a gente passa no dia a dia. O tema desse assunto, nosso bate-papo hoje, ele é por que Deus está abreviando o tempo, né? Isso. Esse é o tema do nosso assunto hoje. Já não é o que o Mantovani está pensando. O Mantovani ele está culpando a humanidade. Não é isso, Mantovani? Eu culpo a humanidade por causa de tudo isso. Apesar que Deus está abreviando os tempos também. Tá. E aí eu queria, baseado em cima do tema, né? Se Deus está abreviando o tempo, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Sérgio, né? Resumindo, assim, tudo que foi falado nesse ensino grandioso que ele nos proporcionou já na introdução, pastor, o que exatamente quer dizer dias abreviados? O que exatamente quer dizer essa palavra? Os dias abreviados, como que a pessoa que vai estar nos assistindo, né, na nossa transmissão depois, como que elas podem entender essa frase? Amém. Irmã Rose, essa frase que a irmã acabou de falar, ela foi citada pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22. E Jesus disse que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Mas por que abreviados? Por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, aqueles que viessem a crer no seu evangelho, no seu nome, porque esses dias que Jesus estava falando, estava se referindo, eram os dias de uma grande tribulação que viria sobre o mundo. Ele disse que essa tribulação seria como uma tribulação como nunca houve desde que haja mundo, então. Então, citando assim, os próprios hebreus já tinham conhecimento de muitas catástrofes climáticas, enfim, erupções e muitas coisas que aconteceram na natureza, só que Jesus disse que esses tempos seriam abreviados, tornados breves, né, por causa daqueles que viessem a crer no seu evangelho. Porque, na realidade, a Bíblia, ela nos traz um período em que haverá um fim. A ciência diz isso, em outras palavras, mas a Bíblia também nos fala que haverá um fim. E esse fim haverá porque Deus tem, na sua palavra, promessa de novos céus e novas terras, ou seja, ele tem promessa de vida eterna, e essa é a esperança de todo cristão, para todos aqueles que creem em Jesus. Fazendo um adendo a esse raciocínio, lá numa carta, numa epístola que foi enviada aos Gálatas, né, ao povo da Galácia, que era uma região de 10 províncias, chamada Galácia, as cartas aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, o tempo na Bíblia, ele é referido desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. E aí, se eu fosse citar as passagens relacionadas a tempo, teremos uma semana aqui só para fazer uma introdução. Mas, por quê? Porque Deus, ele é o dono do tempo. Deus é um Deus eterno, ou seja, o tempo na nossa cronologia, ele é contado por dias, horas, meses e anos, mas Deus, em sua presciência, em sua onisciência, ele tem reservado, segundo as Escrituras, um tempo em que a humanidade não vai estar mais nesse planeta. Porque tempo
suas promessas, dentro da sua palavra, ele nos providenciou uma grande salvação de todas as coisas ruins que vão acontecer nesse planeta. E uma delas é exatamente esses eventos catastróficos, né, que o planeta está enfrentando em virtude de todas as mudanças que estão aqui sendo ocasionadas. E para isso ele nos enviou Jesus. Jesus, ele é o nosso marcador de tempo. Ele diz assim: quando vocês virem acontecendo todas essas coisas, vocês não desanimem, porque a vossa redenção se aproxima. Então, o tempo de Deus, ele está determinado, e por causa do cuidado que ele tem com os seus filhos, então Jesus nos enviou essa palavra dizendo que o tempo seria abreviado. Ou seja, eu vou poupar vocês de um sofrimento maior se vocês continuarem permanecendo aqui nesse mundo. Por isso que está escrito... Quer dizer, pastor, que não tem nada a ver com a pressa das horas, né? Não tem nada a ver com o que nós estamos passando hoje, com esse eixo, com esse tempo que está corrido. A questão do eixo é uma questão científica. A questão do tempo, essa percepção de tempo mais rapidamente, como disse o nosso amigo Mantovani, é uma percepção, assim, até social. Realmente, a gente sai hoje cedo, quando a gente vai ver, já chegou ao meio-dia, e menos esperando, já acabou o dia e foi embora. Então, assim, essa percepção dessa passagem rápida de tempo, isso é uma questão social. Porém, Jesus, quando disse essa palavra, que os dias seriam abreviados, com certeza, intrinsecamente, implicitamente, estava relacionando também a essa chegada mais rápida desses acontecimentos que vão culminar no cumprimento das suas promessas. E está relacionado também a essa abreviação dos tempos, com certeza. Com certeza. Pastor. Sim, pode continuar. Pode falar. Só para concluir a minha linha de pensamento. Então, explica para nós, então, qual é a diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus? Bem, o nosso tempo ele é baseado na cronologia, né? O tempo de Deus é baseado em sua onisciência, em sua presciência, ou seja, Deus sabe o tempo de fazer aquilo que Ele tem em nossas vidas, e não nos diz quantos dias ou quantas horas ou qual o período em que isso vai acontecer. Nós temos a percepção de tempo pela expectativa das coisas que estão para acontecer, contando dias e horas. Então, assim, o nosso tempo é contado por percepção nossa, né, sensorial, e o tempo de Deus está no coração dele. Se nós pudermos conhecer o que está no coração de Deus, nós conheceremos o seu tempo. Então, o tempo de Deus é um tempo que só Ele sabe. Aliás, eu vou citar um texto aqui bíblico. Os apóstolos, eles perguntaram para Jesus, qual seria o tempo do acontecimento de todas essas coisas, dos acontecimentos dos fins dos tempos. E Jesus disse assim, ó, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe o tempo, mas somente Deus. Então, o tempo de Deus é uma exclusiva autoridade, né, dentro dos seus atributos, né, de pessoalidade, que só Ele sabe quando acontecerá qualquer evento em nossa vida. Por isso, o próprio Salomão, em toda a sua sabedoria, lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, nos diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, todas as coisas têm o seu propósito debaixo dos céus. Agora, aquilo que nós não podemos contar e não podemos saber, isso é o que Deus tem reservado para o seu tempo. Então, irmã Rose, o tempo de Deus, só Ele sabe. E o nosso tempo, a gente conta conforme as limitações do nosso entendimento. Você entendeu? Então, nós nunca vamos entender
qual é o tempo de Deus para o cumprimento de todas as suas promessas. Mas a indicação que Jesus dá, a orientação que ele dá para os seus discípulos, para o seu povo, para aqueles que creem no seu nome, na sua palavra, é o seguinte: orai e vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É porque a maioria das pessoas, elas pensam o seguinte, com esse tempo, como o Mantovani estava falando, é que o mundo já vai acabar, tudo já vai se acabar. Primeiro que o mundo não vai acabar, né? Essa é a realidade, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para a Rose. Você já pensou sobre isso e te deu medo desse tempo que está corrido? Olha, sinceramente, sim, de uma certa forma, mas depois que eu deixei de andar, eu passei a valorizar muito mais essa questão de tempo. Minha vida também não é tão calma, é uma vida corrida como dona de casa, tenho um projeto, tenho meus afazeres, como todos nós aqui, quem também vai estar nos assistindo. Mas dá uma certa sensação, a gente acorda, pisca, e já acabou o ano, já está aí, já foi embora, né? E aí eu fico assim me pensando, até que ponto, né, o pastor Sérgio Mantovani me ajude nessa linha de raciocínio, até que ponto essa sensação de tempo passar rápida assim, tão demais, pode até afetar a nossa saúde, né? Porque é tudo tão rápido, como o Mantovani disse, chega cedo no serviço, quando vai ver, já terminou o expediente, pastor Jorge, a mesma coisa, Gil, também nos seus afazeres, é a mesma coisa, então fica aqui. Eu queria saber também a opinião de vocês. Até que ponto, né, essa questão do tempo passar tão rápido chega a afetar também a nossa saúde, não só física, mas também emocional. Você acha que afeta, Mantovani, a saúde? Pode. Pode. Pode falar. A questão saúde, eu vejo pela minha própria vida, mexe no nosso emocional, mexe na nossa estrutura física, porque é um corre diário, né? E, além de mais, nós também temos os anos bissextos, que contam os números binários, que torna-se um número negativo, e que nós não percebemos isso. Essa é a agilidade do tempo. Como eu quero assim? te dizer... Negativo, eu quando estudei, que eu era pequenininho, que eu sou velhinho hoje, o átomo não era divisível. Quando eu fiz química, alguns anos depois, descobriram que o átomo era divisível. Você pode perceber isso, que em 1964 nós estudávamos, tá, a literatura, de quando eu estudei ali em 74, 75, a literatura dizia que o átomo não era divisível. E quando eu faço química, já descubro que o átomo ele foi dividido através de um reator atômico com uma velocidade 10.000 vezes maior que a velocidade do som. Hoje você vê um avião passando numa velocidade do som, você só vê o risquinho. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Ela está passando muito rápido, mas isso traz problemáticas para o nosso organismo. Você não vai ao banheiro, você não toma água. São questões tão pequenininhas que o tempo é tão rápido e que o organismo precisa de certas coisas que nós não estamos avaliando. Então, isso, Rose, é o que traz o problema para a nossa saúde. O tempo vezes a velocidade, né? Ele causa essa rotina na nossa vida. Você pode perceber que hoje a gente já não sai mais para jantar, a gente não fica mais com família, os filhos não querem mais ficar com os pais, porque eles têm muitas outras coisas para fazer que, entre aspas, eles dizem que são melhores. Né? Mas isso é a agilidade do tempo. Então, eu vejo hoje crianças com 1 ano, 2 anos, com celulares na mão, mexendo melhor do que eu, porque eles nasceram numa geração chamada geração Y. Né? Então, a XY, elas são tão rápidas, tão emocionalmente, que você vê uma criança hoje no celular, ele já está com o dedinho ali, ó, ele puxa para lá e puxa para cá. Velocidade do conhecimento. E a velocidade do conhecimento esquece Deus da nossa vida. E da ciência esquece Deus da nossa vida. É isso que eu queria dizer. Está respondido ou não? Eu queria ouvir a opinião do pastor Jorge também.
em que, a que Tá. ponto, né, Pastor que Sérgio. essa aceleração de tempo, pastor Sérgio, desculpa, essa aceleração de tempo, né, afeta a nossa saúde emocional e física. Rose, Você quer dizer, a português sua... da Bíblia? Rose, Isso. eu vou lá para a Bíblia mesmo. A sua resposta, ela começa lá em Gênesis, com a queda do homem. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem para viver num jardim, no Éden, em completa tranquilidade. Se o homem tivesse crescido e se multiplicado num ambiente desse, de natureza, em completa paz, e não houvesse a transgressão, o homem não teria se embrenhado por todo esse sofrimento que se desencadeia na história da humanidade. Jesus, por exemplo, ele é tão maravilhoso, inteligente, sábio, que ele fala sobre a solicitude da vida. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus diz para não andar ansioso? Porque a ansiedade, ela é a materialização dessa nossa desvairada rotina diária que traz todos esses problemas de saúde, como estresse, ansiedade, fobias, né, temores, em virtude dessa aceleração daquela vida que nos deveria ser mais natural. Então, quando nós, por exemplo, saímos de São Paulo, só para você ter uma ideia, e vamos para o interior, nessas cidades um pouco mais pacata, né? A gente percebe que o semblante das pessoas, a vida das pessoas, a longevidade, ela é diferente. Por quê? Porque ela se aproxima um pouquinho mais, né, ainda bem distantes, daquilo que seria, que deveria ser o natural para nós. Ou seja, viver uma vida com naturalidade, sem atropelar, né, os nossos afazeres e vivendo assim um dia após o outro. Hoje nós trazemos o amanhã para hoje. Nós não administramos adequadamente a nossa ansiedade. Isso E aí a vem a calhar ansiedade, com o que o Mantovani falou. e a ansiedade, ela é um problema no nosso tendão, porque nós ficamos ansiosos, nós queremos tudo para ontem, trazemos o amanhã para hoje, nos sobrecarregamos com os problemas de amanhã, e o próprio Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então, o problema nosso da falta de administração inteligente do tempo é que traz esses problemas que foram oriundos lá do começo da história da humanidade. Então, assim, o problema já vem se arrastando há milênios, né? Há milênios. É por isso que hoje as mulheres têm problemas de saúde gravíssimos, por exemplo. Eu vou citar um caso social de 1960 para cá. De 1960, antes de 1960, as mulheres tinham uma vida social um pouco diferente de hoje. E aí o mercado de trabalho começou a absorver as mulheres por causa daquela abertura, liberação feminina e tudo mais. O que hoje as mulheres passam? As mulheres têm problemas de ler, têm problemas de estresse, têm problemas da saúde ginecológica, têm problemas de ordem neurológica, emocional, por quê? Porque elas tiveram e foram até induzidas a se lançar no mercado de trabalho, onde elas passam muito daquilo que elas não passavam, porque eram mulheres mais caseiras e tudo mais. É um fenômeno da sociedade? É um fenômeno da sociedade, porém, que não trouxe benefícios nesta área emocional para a mulher. Trouxe outros benefícios profissionais, benefícios culturais. Mas hoje, por exemplo, em virtude dessa falta de tempo, ou dessa tempo escasso, até relacionado à convivência com filhos e família e tudo mais, as mulheres elas acabam somando para si desventura no sentido, por exemplo, daquela harmonia que deveria ter em família, com a mãe próxima, com aquela convivência próxima, e isso por causa do quê? Por causa da falta desse tempo que deveria ter a mais no seio familiar. Então, o tempo, ainda que passe muito rápido e que a gente não veja quase
como vi alguns tempos atrás, alguns anos atrás, é importante nós pararmos, em algum momento da nossa vida, respirarmos fundo e falar assim, para nós mesmos, diante do espelho, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque se existe uma coisa que não volta mais, é o tempo. E se existe uma coisa que nós devemos valorizar mais, é o tempo. O tempo com filhos, o tempo com a família. Então, essa ausência de administração do tempo faz também com que nos cause problemas na ordem emocional. É isso. Isso, então, eu gostaria que o Mantovani me respondesse. Descarta, então, que essa corrida do tempo é para o final. É isso? Está descartado isso aí? Não, essa corrida do tempo... você está perguntando para o Mantovani. Desculpa. Mantovani. A corrida do tempo, como o pastor mesmo disse, ele é bíblico, né? Tanto que os cientistas, eles já estão vendo que isso é tão verdade, como o pastor falou, né? Que a gente já não tem mais aquele tempo social com a família, com os filhos, não, eu porque falo a vida assim, é corrida. Para a Bíblia se cumprir, Deus, tipo assim, Deus está com pressa. Né? Descarta isso daí, então. Pastor, não. Pode responder. Não, desculpa, mas não. A Bíblia diz, como o pastor mesmo disse, eu confirmo que os dias seriam abreviados. E como eu disse, porque como químico que eu sou, né, eu vejo assim que a química ela até comprova isso com a destruição. Mares sendo destruídos com plásticos, com muita coisa. Então Deus vai abreviar, porque o homem está destruindo. Como o pastor Deus mesmo disse, tudo bem, mas vamos falar desses acontecimentos aí que os cientistas estão descobrindo. Exatamente, porque nós teremos que ter paz como em Gênesis, como o pastor mesmo disse, eu afirmo. Nós éramos para estar numa vida brilhante, né? Sem pecado, sem ódio. É isso. Então quer dizer, pastor Sérgio, uma vida de inveja, uma vida de não solidariedade. Então, os dias estão sendo abreviados, Gil, por causa disso. E o pastor, com muito conhecimento na palavra, tem dito isso. Isso é a grande verdade. E a Rose, quando ela fala assim que o que é a ansiedade é exatamente isso, porque eu não tenho mais tempo. Aí causa problema de pele, causa problema disso, neurológicos, causa problema ginecológico, causa pressão alta, artéria, triglicerídeos alto. Isso é um tempo. Porque a gente come, tem pessoas que não comem mais, eles engolem. É isso mesmo, pastor. Só concordo. Então, o que o Mantovani disse... O Mantovani quer ainda falar, né? O que o Mantovani disse é pertinente. E só um detalhe, Gil. A pressa é um fenômeno nosso. Deus não tem pressa, porque o tempo é de Deus. Tá, mas essa, tudo bem, é um fenômeno nosso. Mas esses acontecimentos que os cientistas estão descobrindo já não é nosso, é de Deus. Sim, esses acontecimentos que eles estão descobrindo, é um acontecimento que está despertando a curiosidade em saber sobre essa mudança, ainda que pareça pequena, da rotação da Terra. Só que esses acontecimentos, como eu comentei no começo, esses acontecimentos históricos e até relatados na Bíblia, relacionados à mudança de horário de dia, de tempos, enfim, isso tudo, na verdade, são sinais para despertamento do homem, porque depois que o homem caiu lá no Éden, a verdade é uma só: Deus tem trabalhado na humanidade para reconduzir esse homem a si. Jesus, por exemplo, veio pregar o Evangelho, e o Evangelho de Jesus é um evangelho da reconciliação, da recondução desse homem para si. Então, por meio dos fenômenos atmosféricos, por meio de todos os acontecimentos sociais, por meio de tudo que já aconteceu na história, nos leva a crer, nos converge que há um determinado tempo em que todo esse sistema de coisas irá findar, irá terminar. Se
começando com o movimento de rotação da Terra, ou não, se por meio de problemas sociais ou não, todos esses somados, nós temos fundamentos bíblicos para entender o seguinte: Deus atua no tempo para que o nosso tempo esteja coadunando com o cumprimento da sua palavra, e assim, passará os céus e a terra, inclusive falando em tempo, isso foi palavra do próprio Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está em Cristo, que há um tempo de cumprimento dessa palavra. Então, o tempo de Deus está acontecendo. Acontecendo. Okay. O nosso tempo, por ter sido abreviado, aliás, foi abreviado mesmo, né? Porque o homem, antigamente, ele tinha longevidade. E hoje nós vivemos com muita robustez até 80 anos, e olhe lá, na nossa geração. Mas o homem viveu centenas de anos. Por quê? Porque o tempo abreviou-se já na própria longevidade de vida do homem. Ok, né? O nosso tempo agora acabou também. Rose, quer falar mais alguma coisa? Bom, eu quero finalizar, né, nesse bate-papo de grande conhecimento para a minha vida pessoal. Eu tenho certeza também que todos que vão assistir, né, terá uma grande bagagem, conhecimento também. Agradecer mais uma vez ao Gil, Deus abençoe pelo convite, pastor Sérgio, Monarca, grande honra compartilhar com vocês essa tarde um tema tão importante como esse. Olha, gratidão, que Deus abençoe grandemente vocês e a todos que estão nos assistindo. Mantovani? Eu agradeço também ao convite que o senhor fez para mim. Sempre já podemos estar juntos discutindo as consequências, né, de tudo isso. Eu agradeço, gratidão também. Muito obrigado, Gil. Então, ao pastor... para encerrar, pode continuar, o pastor Sérgio. Eu só quero agradecer aos dois participantes também, a Meire e ao pastor Sérgio. Muito obrigado pelas tuas palavras de conhecimento, foi muito importante. Então, é isso. Tudo que nós conversamos aqui, vamos resumir numa coisa, que não tenha medo, não é para o mundo acabar, é isso? Na verdade, eu já acabei 3 vezes. E Deus me deu o levante dele, né? Falou que eu tinha que cumprir algumas coisas aqui ainda. E eu tenho um testemunho sobre isso, sobre a morte. Mas é como o pastor mesmo disse, né? A minha palavra não passará. O tempo está aí para isso e a gente tem que aproveitar mesmo. Daqui a pouco essa muralha desaba, essa casa cai, né? Mas tem algo nos esperando lá em cima, muito mais importante que aqui na Terra. Pastor Sérgio. É isso. Gil, muito obrigado. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: não tenha medo, por favor. Não tenha medo do tempo, porque disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, bom. Verdade. Parabéns. Verdade. Muito obrigado, pastor Sérgio Monarca, pela sua presença aqui. Assim, se tiver uma próxima oportunidade, nós vamos te convidar de novo. Obrigado a Leide Rose, obrigado, Mantovani, pela presença de vocês.